Neste vídeo vamos modelar uma casa muito simples a partir de um cubo e depois pintá-la com alguns materiais e integrá-la num terreno. Vamos começar com um novo documento, com o cubo, e a primeira coisa que vamos fazer é subdividir o cubo. Por isso vamos para Edit Mode e vamos aqui buscar o Loop Cut, e eu quero este corte quase lá em cima, portanto este corte horizontal mais para cima, portanto eu posso clicar e arrastá-lo logo, ou podia fazê-lo depois através de um Loop Selection, selecionar toda a volta. Portanto é isso que eu vou fazer para o caso de terem falhado este primeiro movimento. De qualquer maneira é muito simples, é só clicar e arrastar. Portanto vou cortar a meio e pode ser aqui, e é só isto. Portanto, como eu dizia, vou tentar então subir esta volta esta linha para cima. Portanto vou aqui à seleção de arestas, estão a ver que está selecionada aquela que eu acabei de fazer. Portanto o que eu vou fazer é, se eu selecionar esta linha com o dedo no alto, ou aquela, ele vai selecionar a toda a volta. Portanto, ponho o dedo no Alt e clico. E agora mover e para cima. Agora vou selecionar esta linha e vou subir. Okay. Eu não quero, isto é quase uma casa de 2 andares, portanto eu queria a casa mais baixa. Portanto vou agora aqui a Object Mode, mexer na escala e fazer uma coisa mais com estas proporções. Acho que assim está bom. Portanto vamos voltar então a Edit Mode. Então agora podemos começar pelas janelas ou pelo telhado, por exemplo. Eu vou começar pelo telhado, portanto vou dar alguma espessura ao telhado e prolongar o telhado para lá da casa, tanto de lado como à frente e atrás. Portanto, vamos selecionar seleção de faces ou polígonos, selecionar este polígono com o dedo no Shift, selecionar este. E agora vamos fazer um Extrude para dar espessura. Portanto, nós temos aqui o Extrude Region, o Along Normals, o Individual. Portanto, eu acho que o melhor será o Along Normals, porque vai juntar de certeza. Se eu fizer este, provavelmente também dá, mas eu acho que o mais correto, portanto, fazer o Extrude Along Normals, porque assim vai ser mais fácil prolongarmos ali de baixo, estas arestas que estão aqui por baixo. Então agora vamos aumentar o telhado para a frente e para trás. Portanto, vamos selecionar este polígono, depois Shift para somar este, Shift, com o dedo no Shift, clicar aqui nestes todos. E agora a mesma coisa, ainda temos o Extrude Along Normals, portanto é só subir um pouco esta bola para fazer o Extrude. E agora é fazer o mesmo para as laterais, portanto Shift, desculpem, cliquei para selecionar, depois com o dedo no Shift para somar mais estas duas, dar a volta, dedo no Shift para somar a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Portanto vamos fazer outra vez o Extrude e já está. Agora nós podemos começar por exemplo, vamos pôr aqui uma porta e aqui uma janela, e lá atrás duas janelas. Portanto, vamos selecionar esta face onde queremos uma janela, selecionar com o dedo no Shift esta mais esta. Então agora nós vamos fazer o Insert, que é esta ferramenta, ou a tecla I. Como aqui temos duas faces juntas, se eu der só um toque no I, estão a ver que as janelas vão juntas. Portanto vou fazer Escape e vou dar outro toque no I. Portanto agora carreguei no I,
estou a mexer o rato e dou mais um toque no i. Estão a ver, elas assim já vão separadas. Aqui nós depois vamos reduzir a altura, portanto vamos nos concentrar na largura que queremos para as janelas. Por exemplo, assim está bom. Estão muito altas, obviamente. Vamos agora fazer escala. Aqui, a ferramenta da escala no eixo azul. Fazer uma coisa mais deste género. E agora podemos, por exemplo, subir assim um bocado. Agora há várias maneiras para fazer uma espécie de moldura à volta. Podemos começar por fazer um extrude. Portanto, extrude pequeno para fora. Agora um insert. Portanto, insert ou tecla I, fazer uma moldura. E agora outra vez o extrude. Pode ir um bocadinho para dentro. Ou muito, como quiserem, depende como preferirem. Em termos de materiais, nós já temos aqui uma cor base para a casa, que eu até vou mudar para percebermos que está pintada. Nós também poderíamos fazer mais janelas nos lados, usando o mesmo processo, mas para simplificar vou deixar assim e vou fazer então agora uma porta. Portanto, seleciono este polígono, dou um toque no i. Neste caso, depois podemos ajustar, mas eu acho que coisa assim deste género está bem. Agora mover, por acaso já tenho a ferramenta selecionada. Vamos mover quase até ao limite e agora podemos fazer diferentes tipos de portas. Por exemplo, agora posso fazer um espaço, um extrude para dentro, por exemplo, para fazer assim um resguardo na porta. Fazer uma moldurinha, portanto com o i, insert e agora o extrude para dentro, ligeiramente. E também posso fazer uma janelinha nesta porta, outra vez i, fazer uma coisa assim, agora a escala, assim, subir. E fazer de novo extrude, insert e extrude E. Pronto. Se quisermos a porta mais alta, por exemplo, podemos chegar aqui, selecionar, ter mais ou menos as faces todas visíveis que queremos subir. Assim, seleção por retângulo, pontos, por exemplo, selecionar assim, subir, por exemplo, para alinhar mais ou menos pela janela. Para fazermos a chaminé, podemos, por exemplo, selecionar esta face, fazer um insert, por exemplo, assim, vamos posicioná-lo. Então, a ver, se eu agora quiser descer esta face ao longo do telhado, estão a ver que o eixo não está alinhado pelo telhado, portanto isto ia ficar estranho se eu movesse. Então, nesse caso, nós temos aqui a orientação do eixo e podemos ir de global para normal. A normal tem a ver com a orientação de cada polígono. Vamos ver, assim já é seguro puxar e escala.
Vamos fazer um extrude mesmo assim como está e depois endireitamos. Portanto, fazemos um extrude. Agora vamos endireitar aquela face mais ou menos a olho. Portanto, vamos aqui à rotação, tem que ser no eixo verde. Como podem entender, só podemos rodar no eixo verde até ficar mais ou menos direita. Portanto, eu posso pôr aqui uma vista lateral, rodar o eixo verde até ficar mais ou menos na horizontal, agora mover. Estão a ver que ainda está um pouco grande, portanto escala. Isto é mais ou menos a olho. E ok. Também podemos fazer um extrude aqui, um insert e um extrude, para fazer um buraco na chaminé, por exemplo. Então, insert, fazer uma pequena moldura e extrude. Nós já temos aqui o material base, vou chamar casa. Vamos criar um novo material que seria o vidro, que eu vou dar uma cor azul claro, assim. Então agora vamos selecionar tudo o que é vidros, portanto selecionar o dedo no shift, aquele ali da porta, 2, 3, 4. E agora clicamos no vidro e clicamos em Assign. Para selecionarmos as molduras, nós podemos fazer Loop Selection com o Alt. Portanto, aqui a seleção de faces, se eu clicar com o dedo no Alt assim, estão a ver que temos a moldura toda. Depois com o dedo no Shift e o dedo no Alt para somar. Agora vou somar ali a lateral. Portanto, dedo no Alt, dedo no Shift. Não está bem. Ctrl Z. Dedo no Alt, dedo no Shift. Ok. Tem que ser mesmo na extremidade. Dedo no Alt e no Shift. Agora por dentro. E aqui por dentro também. Portanto, estas janelas de trás já estão selecionadas. Vamos repetir Shift, Alt. Agora orientar. Shift e Alt premidas. Clicar aqui, clicar aqui. Moldura da porta, a mesma coisa. Shift, Alt aqui. E agora a interior, Shift, Alt aqui. Então agora vou fazer uma cor para isto. Novo material, molduras, por exemplo um castanho, tipo madeira. E clique, está tudo selecionado, o que queremos pintar, Assign. Eu esqueci-me daquela moldura interior, estão a ver? Eu vou fazer Undo, Ctrl Z, ainda tenho tudo selecionado. E vou outra vez Shift, Alt. Agora, para conseguir a moldura de cima, exterior Shift, Alt. E a interior Shift, Alt, ainda estou lá com o dedo. Agora sim, tenho o material selecionado, Assign. Para a porta e o tapete, posso fazer um material um bocadinho mais claro. Neste caso também é um loop, se eu carregar no Alt, agora já não vou carregar no Shift, porque não quero somar, mas se eu carregar no Alt ele selecionou-me esta volta inteira. E se eu carregar no Shift e clicar, vai-me somar este. Neste caso, então, vou criar um novo material.
posso-lhe chamar madeira clara, madeira, assim uma cor mais clarinha, talvez um pouco mais escura, e está tudo selecionado. Clico em Assign. Para selecionarmos o telhado, então eu queria pintar o telhado de cor de tijolo, por exemplo, mas se calhar vou deixar, não vou pintar por baixo. Portanto, vamos tentar selecionar a toda a volta esta linha aqui, este perímetro do telhado. Se eu puser o dedo no Alt e clicar aqui, portanto, seleção de faces, se clicar aqui, estão a ver, ele selecionou-me a toda a volta, mas não por baixo. E agora vou somar toda esta zona superior, que é fácil, por exemplo, com esta Select Circle, e com o dedo no Shift para somar à moldura que já está, basta pintar assim. E assim. Então agora vou criar o tal cor de tijolo. Pode ser telhas, por exemplo. Novo material. Telhas. A cor pode ser um laranja escuro. E Assign. Podemos ir para Object Mode para ver a casa terminada. Podemos, por exemplo, experimentar por aqui um Subdivision, só para ver, porque fica estranho, mas também fica engraçado. Fica assim uma casa tipo cogumelo. Aliás, aqui parece mesmo uma cara, portanto estão a ver que à medida que fizermos aqui subdivisões, isto tanto podia ser uma forma de modelar uma cara de um personagem, mas fica assim engraçado, tipo casa cogumelo. Portanto, vou fazer uma cópia, vou apagar aqui isto, fazer duplicate, portanto Shift D, tenho aqui a casa solta, Escape, andar para o lado. Portanto, o cubo é a casa, o cubo Z01 é a cópia, e parece estar maior, é estranho, mas eu acho que é da lente. É a distorção da câmera. Então vamos pôr, por exemplo, esta segunda dentro do tal Subdivision. Portanto, vamos aqui ao Modifier, Subdivision Surface, pôr aqui, por exemplo, 4 níveis, depois no Render também 4 níveis. Temos agora aqui a hipótese, por exemplo, de criar um terreno a partir de uma imagem, que é uma coisa que eu vou mostrar agora como é que se faz, porque eu preparei duas imagens. Estas imagens têm 500 por 500, não, 1024 por 1024. Portanto, eu fui buscar uma imagem de noise, de ruído, selecionei aqui uma zona circular e desfoquei, depois outra zona mais central e desfoquei e escureci um bocado, e também escureci a moldura à volta, e o que o Blender vai fazer é pegar nestas zonas e conforme a altura vai dar alturas diferentes de terreno. Ou seja, a minha ideia aqui era fazer este ruído um bocado tipo relva, e aqui uma zona central para implantar a casa mais baixa, porque quanto mais escuro for a zona, mais baixa vai ficar, quanto mais clara vai ficar, mais alta vai ficar. Digamos que são 256 níveis de altura que podemos controlar
no Photoshop. Depois copiei a imagem e apliquei um bocado de cor. Portanto, é só isso. Vamos ver como é que podemos incluir isto no Blender. Para fazer então o terreno, podemos começar por ter um plano, mas podemos ir buscar o grid, que é um plano já subdividido. Em vez deste plano, temos aqui em baixo o grid. E não se vê bem, mas ele já está dividido em 10 por 10. E nós podíamos aumentar, por exemplo, 50 por 50 ou 100 por 100. E ele ia ficar mais subdividido. Ou então fazer subdivide. Portanto, já sabem, se perderem aqui a opção de pôr, por exemplo, 50 por 50 ou 100 por 100, vamos fazer isso de outra forma logo a seguir, usando o subdivide. Portanto, temos aqui o grid, a grelha, vou acertar a altura dela conforme queira, por exemplo assim está bom, e agora dou um toque no S para fazer escala e eventualmente mais um bocadito, depois já se ajusta a escala por a casa mais ou menos a meio do terreno, as duas casas, e vamos então ver como é que podemos fazer o tal displacement, que é como se chama, o displacement do terreno. Portanto, vou chamar aqui a grid terreno, e nós temos aqui nos modifiers o displacer, que está aqui, displace, portanto é o quarto, vou contar daqui, e estão a ver que ele soltou, depois vamos ter que o acertar outra vez, não tem problema, e ele pede uma textura. Portanto, nós temos, neste momento agora temos aqui em baixo a opção de ter uma textura. Então é aqui que eu vou buscar a versão a preto e branco da imagem. Vou fazer aqui New, vou buscar a imagem, está aqui a imagem, e vou buscar então a versão preto e branco. Estão a ver, já temos aqui qualquer coisa a acontecer, mas é o tal problema do nosso terreno só ter 10 por 10. Estão a ver? Eu posso outra vez, agora já não preciso de mexer mais aqui na página da textura, vou aqui ao Displacer, eu aqui posso ter esta opção de mostrar o modifier quando estou em Edit Mode, que é como o caso agora, veem que os montes desapareceram quando eu fui para Edit Mode, mas se eu ligar isto, vou continuar a ver os montes e a posição original do plano antes dele subir, e é isso que eu acho que aqui o mid-level é que fez com que ele subisse, exatamente. Vou pôr isto a 0. Então agora o que nós precisamos aqui é de fazer subdivide do terreno. Portanto, se clicarmos com a tecla direita, temos aqui subdivide, subdivide, subdivide 3. Já se começa a perceber aqui o terreno, estão a ver? Vou fazer ainda mais um, talvez. O último, subdivide, ok. Não era necessário se calhar, mas... então aqui o strength é a altura, portanto, nós vamos baixar isto bastante. Por exemplo, 0.1, parece-me bem. E temos a cor, portanto o Displacer está a usar a textura, mas a cor, neste momento não temos nenhuma cor. E nós vamos ter que criar uma cor para depois ir aqui à página de shading, adicionar a textura, porque se eu for agora aqui à página de shading, não tenho aqui material nenhum. Então vou outra vez aqui à página inicial, eu vou criar uma cor temporária que não serve para
Por exemplo, só serve mesmo de auxiliar neste momento. Vou aqui outra vez para o Displacer. Também depois posso minimizar o Displacer e podemos adicionar um Subdivision para tudo isto ficar mais suave. Nós podemos ir adicionando modifiers e neste caso o Subdivision tem que estar abaixo do Displacer, senão vai ficar um bocado estranho. E podemos pôr, por exemplo, 2 níveis de Subdivision. E temos ainda outra coisa que podemos fazer, que é, nós neste momento estamos a ver os polígonos todos, as faces. Então nós temos aqui uma opção de Smooth Shading que vai fazer desaparecer isto tudo. Mas temos que estar em Object Mode. Portanto, Object Mode, tenho o terreno selecionado, tecla direita, Shade Smooth, basta clicar aqui. Se quisesse voltar à posição que está agora, é Shade Flat, portanto nós podemos saltar de uma para a outra. Shade Smooth, estão a ver, ficou tudo suave. Então agora a ideia era, nós temos aqui uma cor lisa e o que eu quero é importar para aqui a tal imagem onde eu pintei esta zona mais escura, porque não está ainda, este verde fui eu que dei aqui nesta secção. Portanto, eu até vou pôr aqui outra cor para perceberem que não é a mesma coisa. Então agora, para irmos buscar a tal imagem colorida, já podemos ir aqui à página de Shading. Já temos aqui uma coisa que são 2 caixinhas e digamos que esta caixinha é um material que eu criei e este é o resultado final. E o que nós precisamos é de ir buscar uma Image Texture. Portanto, vamos aqui a Add Texture e depois temos aqui Image Texture. E vamos pôr a caixinha, por exemplo, aqui. E aqui neste espaço vamos abrir a imagem. E aqui a imagem a cores, vou abrir agora. Então nós vamos ligar a cor aqui a Basic Color. Estão a ver? E podemos agora reduzir o Specular, que é este brilho, pôr isto a 0. Aliás, podemos pôr estes todos provavelmente a 0. Subsurface, eu não sei se isto está a ter alguma influência porque acho que está a 0. Mas pronto, é isto. Assim já temos o material, só temos que agora ou orientar a casa ou orientar o terreno para o poder para ficar mais bem implantado. Então eu acho que vou selecionar as 2 casas e vou voltar aqui ao layout normal, vou fazer rotação. Com o dedo no control para ser mais tipo 90 graus o próximo. E então vou agora subir as casas. Aliás, estão a ver que elas estão de costas, portanto eu tenho que rodar mais ou menos mais 180. Uma coisa assim. Subir outra vez um bocadinho. E centrar as casas mais ou menos na zona castanha. Posso agora dar aqui uma rotação diferente, por exemplo assim e assim. E pronto, agora vamos ver, por exemplo, fazer aqui um render. Nós temos a câmera daquele lado, mas vou-vos mostrar aqui um outro processo que é, nós podemos orientar-nos aqui com o ponto de vista que queremos e podemos aproximar, afastar e podemos dizer que queremos que a câmera fique nesta posição em que nós estamos agora. Então como é que isso se faz? Vamos só acertar isto um pouco mais
Eu acho que se calhar vou subir um pouco o terreno, portanto vou aqui ao terreno e vou aqui ao displacer. Este valor aqui, se calhar vou subir um pouquinho mais. Portanto, este 0.200 é muito, o 0.1 é pouco, portanto talvez 1.4. Ops, Ctrl Z, ora 1.4. Ok, então agora vou pegar outra vez nas casas, subi-las um bocadinho. E então, se eu quiser transferir a câmera para esta posição, ela não precisa estar selecionada, mas temos que estar em Object Mode. Vamos aqui a View, Align View, Align Active Camera to View, ou seja, vai alinhar a câmera ativa com a vista atual. Pronto, cá está a nossa câmera. Nós temos a câmera selecionada, também podemos ir aqui. Isto são as coordenadas da câmera, também podemos mexer assim. Portanto, há aqui outro processo para controlar a câmera. E temos aqui a rotação nos vários eixos, se quisermos. Isto eu vou pôr a 0. Pronto, estamos ali com aquela lâmpada. Já agora vou sair da câmera para vermos. Entretanto, para fecharmos esta tabela, podemos carregar na letra N. N de nada. E esta lâmpada vai ser uma lâmpada, é uma lâmpada omnidirecional, portanto está um bocado a ar de interior de casa e fica estranho. Portanto, de qualquer maneira vou fazer o render para verem. Então a ideia agora seria usar uma luz tipo sol, portanto sair outra vez. Selecionar a lâmpada, vou orientá-la pelo global para as setas ficarem direitas. Tínhamos alterado isto por causa do telhado da casa e vou mudar o tipo de luz. Portanto, tenho a lâmpada selecionada, vou aqui ao ícone da lâmpada, mudar de ponto para sol. Normalmente isto é uma luz muito forte e controlamos a direção da luz, por exemplo, assim. Também podemos controlar aqui nos ângulos. Vou carregar outra vez no N. Mas também podemos, estão a ver que isto engana um bocado, podemos ir olhando e controlando, por exemplo, por uma coisa deste género. Se eu for para esta posição já tenho um preview, estão a ver, e este render preview mostra que o sol está muito, muito forte e a distância a que ele está, reparem que não tem muita influência, por muito que eu o afaste, não tem influência na iluminação. Portanto, mais vale ele estar aqui à mão e vou só aqui reorientar um pouco. Talvez uma luz não tão a pique, talvez mais assim. Portanto, o que eu vou fazer é baixar a potência do sol. Pode ser assim. Portanto, estão a ver que aqui a força está em 1000 e a cor está a branca. Portanto, eu vou pôr aqui uma cor mais suave. E onde está 1000 vou pôr, por exemplo, 120. Então, já está assim uma coisa mais aceitável, ainda pode ser menos. Por exemplo, 100. Agora vou para a câmara e render. Eu vou também orientar um bocadinho diferente a luz, talvez um pouco mais exagerada ainda, e aqui assim. Portanto, volto para a câmara, volto a fazer render.
Eu vou outra vez pôr uma sombra menos, se calhar menos exagerada, talvez rodá-la um bocadinho mais de frente. Opa, isto é um bocado difícil de controlar assim, mas rodar a lâmpada assim, por exemplo. Render image. Vamos ver como é que podemos então ter uma casa focada e a outra há de estar meio focada e tentar que o fundo fique desfocado. Isso é nas propriedades da câmara, onde diz Depth of Field. Nós vamos ligar o Depth of Field e vamos expandir aqui. Então podemos escolher aqui o objeto ou a distância a que focamos. Então a primeira pode ser essa que eu vou focar, portanto vou clicar aqui e selecionar o cubo, que é a primeira casa. E depois temos aqui essencialmente a abertura, portanto quanto mais abertura, quanto menor for este número, mais desfocado fica. Por exemplo, se eu puser aqui 1, em princípio, neste caso, eu acho que isto também tem a ver com a escala a que estamos, portanto eu vou pôr ainda menor, 0.1. Estão a ver? Isto seria uma abertura impossível numa câmara, mas aqui é o número, tem a ver também com a escala que estamos a trabalhar. O blades, eu costumo pôr 6, é o número de lados do diafragma. Podia-se ver uns losangos ou uns hexágonos em algumas zonas desfocadas. Vamos ver então o render. Aqui está, pronto, supostamente esta casa está mais focada, aquela já não está tanto, mas como estão mais ou menos as duas à mesma distância da câmara, o que eu posso fazer é chegar esta casa mais para a frente, mais perto da câmara, por exemplo assim, e assim aquela talvez já fique um pouco mais desfocada. Agora vou outra vez para a câmara, não se vê a seta vermelha, por isso é que eu vou pôr aqui, já está orientada globalmente, ok. Pronto, voltar para a câmara, tentar escurecer ainda um bocadinho mais o sol, 40, 30 e tal. Render. Podemos gravar a imagem, por exemplo, image, save as. Também podemos experimentar o outro render, o outro mais realista, que é este era o Eevee. Podemos ir aqui ao Cycles. Também acho que não vale a pena mexer aqui em nada, e render. Vou escolher aqui outro ponto de vista com a câmara, e nós temos estado com a lente de 50mm, vamos usar uma teleobjetiva, por exemplo 120. Vamos usar uma teleobjetiva de 120 e vamos orientar de outra forma. Vamos aqui orientar mais ou menos assim. Nesta direção, e vou então à opção, o que eu quero é transferir a câmera para esta posição. E vou pegar nesta casa, puxá-la mais para cá. Para ela ficar mais desfocada. Porque continuamos a focar naquela casa, não é?
Então agora, para eu transferir a câmera para esta posição, vou View, Align View e Align Active Camera to View. Portanto, estão a ver que a câmera agora está muito aproximada, portanto eu vou aqui afastar-me com a câmera. Isto tem que ser assim aos bocadinhos. Uma coisa deste género, porque não estamos alinhados. E por isso tem que andar assim aos zigue-zagues. Vamos tentar fazer este render, só para verem que assim esta casa vai ficar mais desfocada. Porquê? Porque nós estamos realmente com uma abertura gigante, que é esta coisa aqui do f-stop. Se eu puser aqui 1, fica tudo nítido quase. Portanto, vou pôr 0.2. Também não ficar exageradamente. Vamos então fazer o render com o Cycles. Render Image. As casas não ficaram muito acertadas, esta ficou um bocadinho enterrada no chão, esta provavelmente está aqui a interceptar isto, mas era só para verem outra posição. E pronto, é tudo por agora.